Fala galera do Quebrando as Bancas, tudo tranquilo? Videozinho hoje sobre o psicotécnico, simbora! Galera, o exame psicotécnico ele é a quinta etapa do concurso da PRF, são várias etapas, certo? São umas 8 eu acho, 8 ou 9, tá? A primeira etapa é a prova objetiva, a segunda tem a prova discursiva, que é a redação, aí depois tem a terceira etapa, que é o teste físico, a quarta etapa o exame de saúde, e então a quinta etapa, que é o teste psicotécnico, certo? O que é o teste psicotécnico? É um teste baseado em conceitos de psicologia, psiquiatria, certo? Que ele busca selecionar, não é para propriamente eliminar quem é doido, certo? Vai eliminar quem é doido também, às vezes não, às vezes entra doido também, certo? Mas ele tem como objetivo selecionar aquele cara que tem o perfil para ser policial rodoviário federal. E qual é esse perfil? Eu vou falar, não, esse aqui não vai ser o último vídeo sobre psicotécnico, tá? Vão ter outros vídeos. Mas assim, ó, o perfil do cara pra ser policial rodoviário federal, as pessoas, vamos acabar aqui já com aquele mito. Tem muita gente que acha que o cara que para ser policial ele tem que ser aquele cara durão, aquele cara machão, aquele cara agressivo que vai lá e resolve. Cara, esquece isso. Se você é esse cara, mude, porque você não vai ser aprovado. Se for assim, o perfil buscado pela polícia é um cara calmo, um cara que sabe controlar a agressividade, mas que se for preciso, ele vai ser agressivo também. Se for preciso, ele vai ser corajoso. Mas a gente não quer na polícia aquele doidão, sabe? Um cara que vai sair se achando super-herói, porque ele vai colocar em risco não só ele, mas a equipe dele também. Então, o cara tem que ser um cara muito controlado, um cara que saiba lidar bem com estresse, com condições de perigo, sabe? Que ele não vai ficar travado, que ele não vai ficar lá, colar as placas, como a gente chama, tá certo? Mas não é só isso, tá? Eu até tô aqui com um notebook que eu tô lendo aqui quais são os aspectos que são examinados no dia do psicotécnico, tá? São 4 os aspectos. O primeiro aspecto é a capacidade de atenção, que é bem importante para o policial rodoviário federal, porque ele vai dirigir, né? Então, ele precisa ter uma boa capacidade de atenção. E tem alguns testes para isso, tá? Que vão ser feitos. O segundo aspecto que vai ser analisado é a capacidade de memória. São feitos alguns testes de memória. Um jeito aí de você ir treinando os testes de memória é aqueles joguinhos que você vira, são várias cartinhas, aí primeiro você enxerga elas todas abertas e depois fecha, essas cartas são fechadas e depois você tem que dizer onde que está cada carta. Acontece mais ou menos isso numa das provas do psicotécnico da PRF, pelo menos aconteceu comigo, né? Deram lá diversas fotos de pessoas. Você teve, se eu não me engano, 1 minuto para memorizar aquelas fotos. Depois desse tempo, você tem que dizer. Vai aparecer várias imagens e você vai ter que dizer quais aquelas pessoas que foram mostradas na página anterior, entendeu? Então você vai ter que memorizar o maior número possível daquelas pessoas. Mas não se preocupe que você não tem que acertar tudo. Com certeza eu errei várias coisas. Eles não querem um cara perfeito, até porque esse cara não vai existir. Mas eles querem que você tenha um índice mínimo, certo? Então, o primeiro aspecto é a capacidade de atenção, que você vai ser analisado no psicotécnico. O segundo é a capacidade de memória. O terceiro é a capacidade intelectual. Então, vão ter testes de raciocínio lógico, certo? Mais pra frente, quando estiver mais perto, tá muito longe ainda do exame psicotécnico, mas quando estiver mais perto, você não se preocupe que nós do Quebrando as Bancas, a gente vai preparar um material para vocês, para dar um apoio. Certo? Então, a terceira é a capacidade intelectual. Tem um exame que era de um dado. Então, tipo, girava o dado para lá e para cá e você tinha que dizer qual o número que ia aparecer, certo? Coisas mais ou menos assim. Depois, a quarta análise que vai ser feita no psicotécnico sobre você é em relação à sua personalidade. Isso eu já falei um pouquinho antes, né? Então, o que eles querem do policial?
certo? Eles querem um cara que tenha controle emocional, eles querem um cara que tenha o controle da agressividade e eles querem um cara que tenha liderança e responsabilidade. Se você já tem isso naturalmente, melhor. Mas se você ainda não tem, construa, certo? Se você é muito agressivo aí, começa a fazer uma terapia, começa a fazer meditação, certo? Vá corrigindo essas distorções, procure ser um cara equilibrado na vida, que isso não só vai te ajudar no psicotécnico, mas em todas as áreas da sua vida. Beleza? Então, cara, como é que funcionou a prova do psicotécnico? Eles separam um dia inteiro para você ser avaliado. Tem a parte da manhã, que você faz várias provas, vários testes que vão analisar aqueles aspectos que eu te falei. E de tarde, mais outra bateria de testes. É bem cansativo. Eles colocaram cerca de 30 candidatos na aula e uma psicóloga aplicando a prova. Então fica todo mundo um pouco tenso, um pouco olhando assim para o outro. Ah, será que já estou sendo avaliado aqui? Mas não, você não está sendo avaliado. A avaliação do psicotécnico, ela é como se fosse uma prova objetiva. Você vai ter que marcar alternativas lá, certo? A psicóloga tá lá porque, por uma determinação do Conselho de Psicologia, tem que ser uma psicóloga que aplica a prova de psicologia. Não poderia ser um outro profissional. Somente por isso, certo? Ela não está avaliando ninguém lá naquele momento. A avaliação é pela prova. E essa prova tem um gabarito, só que esse gabarito não é divulgado, certo? Então, o exame psicotécnico, ele com certeza não foi o mais difícil da prova da PRF, mas foi o que me deu mais medo, porque tu sai da prova sem saber se foi aprovado ou não. E isso demora até sair o resultado, que demora, se eu não me engano, uns 15 dias, eu não lembro ao certo, mas tu fica tenso, sabe? Porque, pô, será que deu certo? Será que eu respondi tudo ok? Você não sabe. Em relação ao teste, aos testes que são realizados para avaliar o seu lado psicológico, né? Para avaliar as suas qualidades, se você não é agressivo, etc. Bom, tem um formulário, um questionário gigante, certo? Gigante, fazendo perguntas de como você reagiria em determinada situação. Então, eles procuram pegar essa mesma pergunta, digamos assim, ó, eu me emociono em brigas com faca. Eu me emociono de assistir brigas com faca. Essa foi uma das perguntas, tá? Eram várias, dezenas de perguntas. Então, você responde lá, eu me emociono com brigas com facas? Aí você diz não. Eles repetem essa pergunta ao longo do teste. E não só daquele teste, porque na parte da tarde tem outro teste, e eles vão repetir de novo essa pergunta. Por que eles fazem isso? Eles querem ver se você vai se contradizer. Porque a pessoa que mente, ela geralmente se contradiz, ela acaba esquecendo da mentira dela. Então, por isso que essa é a minha sugestão. A minha sugestão é que você mude de verdade, que você não decore, até porque não tem como decorar, certo? Decorar as respostas adequadas. Mas que você mude, que você procure ser um cara equilibrado, certo? Então é assim que o CESP pega os mentirosos, quem vai se contradizer. Ele pega a mesma pergunta e repete ela, só que de uma forma um pouco diferente. Repete ela em vários dos testes para ver se você está mentindo ou não. Mas, como eu disse antes, não se preocupe, tá? Eu tô fazendo esse vídeo aqui só para dar uma acalmada no coração nervoso de alguns, mas quando chegar o momento, a gente vai ajudar vocês, certo? Por enquanto está um pouco longe, então contentem-se com esse vídeo. Quem estava esperando o início do sistema de correção de redação do Quebrando as Bancas, o pessoal pediu aqui para eu dar um aviso para vocês, o pessoal do site. O sistema ele está pronto, certo? Agora já tem alguns candidatos que a gente selecionou, certo? E eles estão fazendo testes já começaram a fazer redações. Essas redações já estão sendo enviadas para os professores. Se der tudo certo nesses testes, se o sistema rodar ok, semana que vem nós vamos começar já a dar início ao sistema, certo? Então, quem se cadastrou lá no site, colocou o nome lá dizendo que queria participar do sistema de correção de redação, fica atento, porque vão ser poucas vagas, tá? No início vão ser bem poucas vagas. E daí a gente vai mandar e-mail para quem já tinha se cadastrado com nós.
Daí, se sobrar alguma vaga desse pessoal, aí sim nós vamos ofertar essas vagas para os demais. Então, fiquem atentos, beleza, galera? Aproveitar também aqui o espaço para agradecer o Rafael. Rafael é um seguidor nosso e, cara, ele ajudou muito o site, ajudou muito. Ele pegou e criou o logo, vários logos lá, inclusive acho que tá aqui no cantinho do vídeo, aqui ou aqui, o novo logo do Quebrando as Bancas. E ele fez o plano de fundo, enfim, o cara ajudou muito. Rafael, valeu, brigadão, cara. Te espero na PRF, se Deus quiser. Então é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Vejo vocês em breve. Até a próxima. Falou!